Olá! Preservar um patrimônio cultural é assegurar um conhecimento do passado e a identidade de um povo. É compreender melhor quem somos, de onde viemos. Mas a ação do tempo danifica esses bens. E edificações, fotografias, mapas, livros precisam ser cuidados e restaurados para respeitar a originalidade de uma época. É um trabalho minucioso, que requer muito estudo, viagens, conhecimento histórico e prática. Eu converso hoje com a restauradora Márcia Escorteganha. O Mulher em Foco está começando. Quando um bem histórico é cuidado, sentimos orgulho do local que vivemos. Preservar um patrimônio é algo que precisa de muita dedicação. Nossa convidada de hoje é a restauradora Márcia. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu de estar nesse programa. Essa profissão, restaurador, que caminho acadêmico precisa ser percorrido? Bom, existem dois tipos de restauro, né? Nós temos o restauro que seria para bens integrados e obras de arte, como uma pintura, ou uma moeda, ou uma fotografia, que a gente aconselha que tenha uma formação em artes plásticas, né? Então seria, vamos supor, a formação na UDESC tem um curso de artes plásticas, tanto para professor ou para artistas plásticos, mas é uma base muito bem estruturada para depois se entrar nessa profissão de restaurador. E quanto é restaurador arquitetônico, a gente sempre aconselha que se faça uma formação no curso de arquitetura, que pode ser na UFSC ou em faculdades particulares, que tem cadeiras específicas de noções de restauro, mas à medida que tu termina a graduação, tu vai se especializando na área. Então, tu vai para mestrados, doutorados ou pós-doutorados, que vão te dando linhas de especificidade de restauro. E essa tua formação aqui foi fora do Brasil também, né? Você tem um currículo vasto. Eu tive uma grande oportunidade, né? Digo sorte também, né? Que eu fiz 3 mestrados, eu fiz na Alemanha, na França e na Itália, e também eu fiz um pós-doutorado na Grécia, foi em 2017, e também teve toda essa complementação, porque eu fiz uma boa base de estudos aqui em Florianópolis, né? Eu fiz a minha primeira formação em artes plásticas na UDESC, depois eu tenho uma segunda formação em arquitetura, aí depois eu também fiz o mestrado e doutorado na arquitetura na UFSC. Então, essa base te dá muita força para você disputar vagas em países estrangeiros, né? De nível, né? Um nível internacional muito alto. Nessa formação que eu tive no exterior, foram bolsas que eu ganhei da União Europeia, da Erasmus Mundus. Então, eu tive esse aporte porque era um retorno também para a sociedade. Como eu sou funcionária pública do Estado, né? Eu trabalho na Fundação Catarinense de Cultura, mas estou sediada no Museu Histórico de Santa Catarina, que é o Palácio Cruz de Souza, que é a minha casa, tenho o maior orgulho de trabalhar lá. E isso dá muita força a esses currículos que a gente vai fazendo. Então, eu sempre digo assim que eu gosto muito da segunda-feira, porque é o dia que eu volto a trabalhar. Eu me sinto feliz. Ô, Márcia, você foi convidada para trabalhar fora? Fui convidada quando eu estava fazendo os mestrados, né? Que eu estava na França, eu trabalhei no Museu de Têxteis da Maria Antonieta. Mas eu teria que abrir mão da minha família, né? Assim, esse vínculo com o Brasil ia ficar difícil. Eu também tinha meu emprego aqui. Foi uma licença temporária, então eu retornei. Mas eu continuo voltando de vez em quando, eu faço essas viagens, Itália, França. Há pouco tempo estive em Copenhague, também fiz grandes amizades lá. Tem os nossos, hoje com a internet é tão globalizado que a gente tem essa ligação, né? Com o pessoal, a gente tem grupos de amizade, de amigos em Comus. Esse Comus esteve agora em Marrakech, mas o ano que vem nós vamos estar na Austrália, então pretendo estar lá também, representando o Brasil, né? Então, é um orgulho de ser brasileira no exterior. E tem orgulho também do nosso patrimônio aqui histórico e cultural de Santa Catarina, né? Como é esse trabalho? Assim, quando olha uma parede, imagina que tem várias camadas de tinta e lá atrás tem aquela primeira original, assim. Como é que faz para saber o que está acontecendo lá atrás?
Olha, é mágico, né? Eu escolhi, assim, todo restaurador, a gente, no Brasil, no exterior, o restaurador, ele opta por uma linha. Ou sou restaurador de escultura, ou de pintura em tela, ou de fotografia, e eu me mantenho naquilo ali. Então, é como uma forma de preservar o mercado, eles fazem cooperativas e trabalham juntos. Isso é normal, tanto na Europa, quanto nos países nórdicos, também nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, como tem poucos restauradores, todo mundo faz tudo. Então, há uma gama maior que tu atinge. Tu tem a base e dela depois tu vai se especializando. Só que a gente sempre tem uma paixão por um lado. E aí eu resolvi trabalhar com aquilo que eu mais gosto, que é a pintura mural, né? Então, eu sempre me apaixono muito. E quando eu chego na parede, é um pouco mágico, porque eu vou sentindo as camadas. A primeira vez que eu trabalhei, foi um trabalho na Casa da Aliança Francesa, aqui em cima, perto da Visconde de Ouro Preto. E eu ia fazer o curso e eu olhava aquelas paredes e disse, gente, aqui tem pintura mural. Aí eu cheguei, chamei o diretor e disse assim, aqui tem pintura mural. Ainda Só tem... de olhar, assim, já dá para saber? Daí eu passava a mão e disse, olha, aqui tem uma faixinha, olha aqui, ó, tá. Aí ele disse, não estão vendo nada. Eu disse, não, tudo bem. Aí a gente fez a prospecção. Hoje ela se encontra até hoje na casa e é interessante porque a casa, ela era um patrimônio só, P3 pelo Estado, tem P1, P2, P3. Quando é P1, é toda ela, interna e externa tem que ser preservada. Quando é P2, a gente vai ter a fachada. E P3 você pode ter alterações. A dela era P2, só a fachada que importava, né? São as casas, lembra as casas da Chácara de Espanha ali. Aí, o que aconteceu? Com a nossa conversa, eles começaram a preservar o interior também, porque eu disse, olha, esse teto é todo especial de madeira, essa sacada, né, tem o que é importante, a escada, tire o carpete e deixe na madeira original, era em buia. E assim foi feito? Foi. Conhecer um pouco da história, da sociologia também é importante para entender esse passado, né? Ler, saber que época é cada coisa, viajar bastante, é por isso o caso do restaurador, né? Exato. Que pode também dar informação às pessoas para que elas preservem aquilo. Isso, faz parte da nossa formação ser um agente cultural, né? A educação patrimonial que a gente chama é quando a gente dá valor para algo que as pessoas dizem assim, não tem importância, isso está velho. Isso está antigo. Não, esse está usado, mas ele ainda tem o seu valor. Só que ele está mascarado pelo tempo. É como uma pessoa que quando envelhece, eu vou fazer um botox. Não é essa a questão. A questão é que você pode ser uma pessoa velha, com rugas, mas é uma pessoa cuidada, uma pessoa simpática, uma pessoa querida. Então, esse que é o sentido. Você vai tratar uma peça como trata, às vezes, uma pessoa. É por isso que muitas vezes eles faziam antigamente reformas, né, como foi no Palácio, e não restauram. Então, primeiro fizeram uma reforma e modificaram, e depois, no ano que é 84, mais ou menos, começaram a voltar ao original, foi isso? Isso, aconteceu épocas assim, o Palácio teve várias intervenções, né? Ele era colonial, daí tem a reforma do Hercílio, que transforma nele, nessa aspecto eclético que ele tem. Mas durante a vivência dele continuou tendo reformas, só que teve algumas mais incisivas e outras menos, né? Mas teve uma que ele deixou todo o Palácio branco, pintou tudo, não tinha pintura mural, não tinha mais nada. E foi nos anos 70, mais ou menos 71, 74. E aí, o que acontece? Em 79, o Conde Reis, o Antônio Carlos Conde Reis, manda refazer. O que faz? É feita a restauração. Antes era a reforma, foi para a restauração. Então, a gente vai com umas laminazinhas e vai tirando todas as camadas das paredes, voltando... E hoje se vê a beleza que é buscando as cores que estão embaixo, reproduzindo, às vezes não dá tudo, nem tudo pode ser restaurado. Então, se busca a identidade que está na primeira camada e puxa para de cima, resgatando o quê? A questão da memória patrimonial. E o que tinha lá embaixo? A cor da tinta representa alguma coisa também? Quer dizer alguma coisa para o Estado também? Sim. Muitas vezes, vamos supor, no Palácio, quando a gente tem o salão vermelho, embaixo tem um marmorizado vermelho. É porque o vermelho estimula a comida. Então, ele tem o salão vermelho, o salão nobre, ele é um vermelho bordô. Então, ele tem uma relação com quem tem poder, né? Não, príncipe, rainhas, né? É esse valor, por isso que tem o tapete vermelho. Então, tem essa simbologia das cores. E, além disso, a cor é muito própria da época.
Cada cor de uma época, ela tem uma composição. Quando a gente não sabe a assinatura de uma obra, a gente faz uma pesquisa de pigmentos, né? E aí a gente consegue detectar qual é o autor pelo mesmo pigmento usado na mesma época. Vamos supor, um branco de chumbo só tem depois de uma certa época. Então a gente sabe se aquela obra é verdadeira ou não. Então a gente diz que é forense, né? São pesquisas forenses, como se faz a pesquisa de medicina, se faz na restauração. Tanto que a gente usa os mesmos equipamentos, vamos supor, os bisturis, as lâminas são todas cirúrgicas, elas vêm da odontologia e da medicina. Tudo muito delicado. Tudo muito delicado, assim, muito com calma. Uma restauração é muito lenta, né? Porque tem que ter, como tu disseste no início, tem que ter o cuidado da pesquisa histórica, tem que ter o cuidado da pesquisa social, do que está envolvendo, do entorno daquilo. E aquilo ali, hoje em dia, a restauração, ela tem uma outra visão. Antigamente se fechavam os prédios para quando se estava fazendo restauração, para que ninguém visse. Porque era uma coisa que tinha que ser logo feita, porque era feio, porque tinha que ficar só bonito. Só tinha que mostrar o resultado final. Hoje não. Hoje ela é um processo de educação. Então se abrem as portas, as pessoas veem as outras pessoas trabalhando. Mesmo por quê? Para incentivar que se tenha mais gente com interesse nessas profissões. E também dá valor àquela história também, né? Isso. Quando a gente viaja para o velho mundo, quem tem oportunidade sempre tem uma expectativa que vai encontrar um patrimônio belíssimo, assim como nas fotos. Quando chega lá, normalmente tem andaime o ano inteiro, aquelas reformas que nunca acabam. Por que isso não acontece aqui em Santa Catarina? Assim, quando a gente... é interessante, quando a gente vai viajar, eu sempre assim, nossa, a Europa deve ser maravilhosa, tudo num lugar, tudo restaurado. Mas às vezes também tem muita coisa lá, realidade nossa, assim. Tem muito patrimônio que eles não conseguem restaurar, porque a gente vai nos pontos que são mais turísticos. Mas quando tu vai em cidades menores, eles têm a mesma dificuldade que a gente. Só que assim, no Brasil não se tem essa continuidade, porque não faz parte das políticas públicas. Restaura é uma coisa cara, complicada, então quando a gente faz, a gente leva muito tempo, muito dinheiro, quando na verdade o maior problema está na manutenção, que é na conservação. Se você faz uma manutenção, você diminui a restauração. É o caso do Palácio Cruz de Souza. A gente fez a pintura em 2014, a mesma tinta continua lá. O que era para durar, vocês comparam com a catedral, o que dura, assim, vamos por uma pintura de 4 anos, que é uma forma de limpar os prédios, se pintando, né? Então, dá um ar novo. Então, quando acontece isso, nós já vamos completar, então, muito mais tempo, a gente quer ver se chegar a 8 anos, porque 2 em 2 anos a gente faz lavação, a lavação das fachadas, porque a gente consegue preservar a tinta, né? E vai mantendo assim. É uma forma. Então, a falta de cuidado é o maior risco que o patrimônio histórico pode acontecer. E também o cuidado da parte elétrica, né? Isso é muito importante, que foi feita toda essa troca em 2018 da iluminação. Isso. Foi pouco antes do que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente, havia muitos anos, já tínhamos o projeto da reforma elétrica, né, que aconteceu só em 77. Então, nós estávamos todos esses anos, e os fios eles têm 30 anos no máximo de duração. E nós estávamos com uma situação muito preocupante. Isso tem perigo de incêndio. Sim. Todo o patrimônio, o maior risco ao patrimônio está na parte elétrica. Porque o rato, ele vem, ele rói, o bichinho vem e rói. E isso, causando uma faísca, você vai pensar que as madeiras são tudo madeira nobre. Nós vamos ter embuia, jacarandá, cedro, canela, sequinha. É muito rápido um fogo. Então, esse é o maior dos problemas. E aí a gente fez toda a reforma do palácio. Quando aconteceu no Rio de Janeiro, o ex-presidente da fundação, que na época era o Rodolfo, tem muito carinho por ele, ele chegou e disse assim, me ligou e disse assim, Márcia, graças à nossa briga, o museu está salvo. Eu não gostaria de ter visto isso, que nós estamos vendo no Rio de Janeiro. Infelizmente aconteceu aquela tristeza. Então é uma questão de sensibilizar o poder público, que há necessidade das reformas, mas também os proprietários, porque a visão de tombamento ou de patrimônio atrapalha os patrimônios privados. Então, o que as pessoas fazem? Eles conseguem, nesses feriados, finais de ano, não sei o quê, demolir as casas, ou deixar cair, ou cair em ruína, para que não haja a interferência de um tombamento, que o tombamento atrapalha. Só que isso é uma visão muito restrita. Isso ainda acontece, então? Acontece muito.
todo o estado de Santa Catarina. Nós temos feito vários documentos pedindo... Não, isso realmente é muito triste. É muito triste. Ô, Márcia, eu sei que você encontrou dentro de alguma gaveta lá no Palácio um mapa muito antigo e a gente vai falar sobre ele depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, deixamos uma pergunta no ar para a Márcia, restauradora, sobre um mapa. Um mapa que foi encontrado aqui no Palácio Cruz e Souza, mas um mapa muito antigo e o Brasil é um país relativamente novo, né? Que mapa é esse, Márcia? Olha, foi muito interessante, Bela, porque na reserva técnica a gente tinha muita documentação. O inventário ainda não foi feito, nós temos 40 anos de museu e ele sempre foi feito uma listagem, assim, era entrar. Agora não, agora nós vamos entrar no processo de inventário. Então foi vasculhado, assim, ó. E tem muita coisa? Tem, bastante coisa que vai surgir agora, nós temos novidades, muito boas Aí quando novidades. pegou aquele papel, o que era? Um fragmento de um mapa? Exatamente, era um monte de papel misturado com jornais, assim, e até tinha uma parte que ia ser descartada, porque tinha muita propaganda política por causa dos governadores, parece que tinha mais de 2.000 folders, assim, né? Aí olharam aquilo, aí eu disse, não, gente, não é assim que se faz, vamos ver folha a folha. Ah, mas Márcia, nós estamos cheios de serviço, vamos passar rápido. Eu disse, não, faz o seguinte, vocês podem ir que eu vou ficar aqui mais um pouco. E aí fomos passando. Quando eu cheguei naquele mapinha, que é uma folhinha desse tamanho, assim, é um recorte quase de revista, eu disse assim, gente... E aí eu sei um pouco de alemão, aí eu olhei e disse, gente, isso aqui é o Paraguai, não é o Brasil. Aí vimos, só tem uma listinha que é o Brasil, nós não chegaríamos nem a Lages, e o resto estava escrito Paraguai. E aí disse, gente, isso aqui nós temos que publicar, isso aqui. E estava atrás escrito que foi uma doação de Copenhague, e estava o endereço desse senhor que mandou. De que ano, mais ou menos? Olha, não temos a data precisa, mas a gente sabe que ele tem que ser dos mais antigos, porque é uma cartografia da antiga linhagem do continente. E então, mais ou menos 1.400, 1.500 ainda? Eu acredito que sim. Por quê? Ele tem que ser ou antes do Tratado de Paris, né? Ou de Tordesilhas, porque aquela faixinha, ela não avançou para o Paraguai. Então, a gente não sabe por que depois a gente tem o restante que vai Santa Catarina, né? Que o Paraguai perde, lógico que foi na Guerra do Paraguai, mas isso acontece na briga entre os espanhóis e portugueses, domínio Era domínio quando só tinha índios aqui. E é fantástico, assim, está escrito. Então, o que acontece mais interessante, então a gente fez essa matéria, todo mundo disse assim, não, aí os historiadores disseram assim, não, mas não é isso, porque ali a gente fez uma tradução literal do alemão antigo. Eu coloquei o alemão que eu sabia. Não é que seja o que está correto ali, mas se tem algum historiador que queira colaborar, a gente aceita. Nós só colocamos para publicizar para as pessoas. E o que aconteceu? Os visitantes vão lá, principalmente quem é do Paraguai. Onde é que ele está agora? Ele continua na sala do governador e aí quando os paraguaios, né, vão lá, eles tiram foto e postam na internet. Eles fazem em cima, escrevem em cima, bem grande, Paraguai. Tem uma fotografia que também vocês encontraram lá, de 1910, do governo de Gustavo Richard, que era uma comemoração, acho que em praça, se não me engano, eu acabei vendo isso na internet, quando a água e a energia foram colocadas aqui em Florianópolis. Essa foto está com vocês lá? Está, e é algo precioso e inédito. São 2 álbuns do Gustavo Richard, que foi doado pela família. Nós temos, é um álbum aquarelado, que ele vai ser, agora, a gente pretende no máximo no ano que vem, disponibilizar as fotos, como eu te falei, escaneadas. A gente está com elas, já estamos no final do processo de escaneamento, e isso vai ficar disponível para as pessoas. E quando elas quiserem ter acesso a isso, é só agendar, elas vão ter acesso a essas fotos. E a gente vai disponibilizar para as pessoas usarem a forma que quiser. Então, esse álbum fala desse governo, então eu acho que esse governo foi maravilhoso, né? Foi. Porque se aconteceu isso, a energia e água... A energia e água, e mais interessante, nós temos a lâmpada lá, e o lustre é um lustre francês, e acontece que eles montaram a mini hidrelétrica de Maruí só para acender a lâmpada na casa do Richard,
que era na praça, aqui na Chácara de Espanha. E depois eles vão doar para o museu. Então se mantém lá. É uma lâmpada, ela é de tungstênio e ela tem os fiozinhos que parecem cabelo. Aos poucos elas vão se quebrando sozinho. Então a gente não pode mexer. Para mexer naquele móvel, a gente tem que fazer como se fosse pegar um bebezinho, sabe? Muito pequenininho, que não pode ter nada de vibração. Então quando a gente tem música ou som muito alto dentro do museu, a gente pede para as pessoas não fazerem, nem banda, nem nada. Porque pode quebrar. Quebra os fiozinhos de tungstênio. Existe algum bem que não pode ser restaurado? Olha, existe assim, ó, o limite da restauração. Tem coisas que, quando a gente chega num patamar que as pessoas já interferiram demais, o retorno não tem como ser feito. Então, se trabalha com a conservação, tratando isso como ruína. Eu vou te dar vários exemplos. Às vezes, fotografia. Fotografia é uma coisa muito difícil de se restaurar. O processo de restauração hoje de fotografia é refazer a fotografia com Photoshop. Tu guarda a fotografia antiga, porque antigamente a gente fazia coloração em grafite nela, preparava ela, mas ela sempre ficava com brilho diferente, ela sempre tinha uma interferência, porque o pigmento, ele está numa camada de gelatina, o papel é só o suporte. Então o papel a gente restaura, mas a fotografia a gente perde, é tão microscópica que não tem como fazer. Então, lógico que tem restaurações, mas nem tudo conseguimos salvar. E o que estraga uma fotografia? É a umidade? A umidade, o mau uso, uso de colas e produtos. A questão, às vezes, de colocar no vidro. Eu tenho uma fotografia e vou deixar ela bonitinha. Se você não tem um passepartout para distanciar do vidro, ela colou no vidro, você não tira mais. Então, isso acontece até com fotos recentes, exatamente. Né? Então, essa película, que é uma gelatina, ela cola. Hoje, mesmo a impressão, ela cola, porque ela precisa desse pigmento para segurar. Outra coisa que não tem condições, às vezes, é o tecido. Vou falar para vocês que nós temos uma bandeira maravilhosa, a gente quer ver se consegue. A questão é a carência do patrimônio, nunca é de recurso. Mas o tecido apodrece, então? O tecido apodrece. A gente quer fazer uma mesa para expor ela em ruína. É a bandeira que foi bordada pelas voluntárias, as esposas que os maridos foram para a Guerra do Paraguai. Ela foi até a guerra e voltou. Só que ela é um brocado, então ela tem os pedacinhos muito pequenos, assim, o fio dela é muito curto, então ela está se desmanchando. Então ela está numa plataforma coberta, esperando uma mesa apropriada para deixar exposta para as pessoas com uma tampa de acrílico, que as pessoas vão ver. Ela é maravilhosa. Só existe outra bandeira no Museu de Petrópolis, que ela tem o brasão do Império e foi levada até o Paraguai. E foi bordada pelas senhoras voluntárias. Então, ela é de emocionar. Só que hoje ela se encontra dentro da reserva técnica, que eu sou conservadora, sou responsável, conservadora e restauradora, eu sou responsável pela reserva técnica do museu, do Palácio Cruz e Souza, tenho maior paixão por aquilo lá, mas eu tenho que ficar guardiã daquilo, aquilo me machuca, porque toda coisa, todos os objetos que estão ali, eles estão privados da acessibilidade social das pessoas, né? Das pessoas ter. Então, quando eu posso, eu levo alguma coisa para fora. Quando tem algumas visitas, a gente tem visitas técnicas na reserva técnica. E aí, quando eu mostro para as pessoas se emocionam, sabe? As pessoas veem o valor das coisas. Então, a gente abre e mostra isso. Não é só um lugar para guardar, é um lugar para preservar. Mas também a preservação é uma forma também quando você divulga. Quanto mais você divulgar o teu objeto, mais segurança você tem. Isso, e mais valor ele vai ter, porque vai ser mais admirado, né? Márcia, recentemente um grupo trabalhou junto com a iniciativa privada para restaurar a casa do Hercílio Luz, do governador, né? E essa casa estava abandonada há quase 20 anos, tinham árvores dentro. Daí você trabalhou ali, qual é essa sensação de chegar numa casa abandonada mesmo, e realmente ela tinha sido invadida, inclusive, e trabalhar nela e ver aquela coisa maravilhosa que foi um presente para a cidade. E a gente aprende também quando vai lá, porque acaba sabendo, né, que ele visualizava a ponte Hercílio Luz ali da sua varanda e pequenos detalhes assim também de pintura que você trabalhou lá e descobriu alguma coisa diferente nesse painel? Olha, foi assim, essa parceria
com a Milano foi fantástica, porque assim, os técnicos da fundação, nós somos funcionários públicos a serviço da sociedade. Então, quando precisa de algum bem, seja em qualquer ponto do estado de Santa Catarina, a gente é requisitado para fazer a orientação técnica. E aí eu fui designada, como a minha especialidade é pintura mural, eu tive esse contato e que foi, para mim, foi mais do que um trabalho, foi uma amizade que a gente abriu. O engenheiro Ângelo foi de uma maravilhosa recepção, eu digo que ele é um arquiteto muito mais do que um engenheiro, porque ele tem uma sensibilidade pelo patrimônio, e você descobrindo aquela casa, eu estive nessa casa na época de ruína, quando nós fazíamos a fiscalização, nós não conseguimos entrar, nós entrávamos a alguns pontos sobre as tábuas. Uma vez eu consegui subir numa escada. Porque tudo quebrado? Todo quebrado, tinha os buracos, não dava para entrar. Tinha o pessoal, então os moradores de rua, eles faziam fogo ali dentro, então eles se drogavam, então, e também as sujeiras, né? As sujeiras que eles deixavam de todos os sentidos, né? E aí era muito triste, às vezes a gente encontrava gente lá dentro e tinha árvores, tinha o jacarandá que era enorme, tinha uma figueira dentro, aquele torreão redondo, já estava deslocado 15 centímetros. Nós considerávamos ruína. E tinha Quanto tempo levou esse trabalho? O trabalho foram 3 anos de restauro. Eles pensavam que ia dar menos tempo e isso foi uma sensibilização. O Tonieto, né, que é o proprietário, teve uma iniciativa público-privada. O que a gente tem que aceitar no patrimônio hoje, que é uma questão de se manter patrimônio, precisa de ter esse reforço econômico. Então, eles precisavam dessa construção e isso, se preservou a casa, muito bem-vinda. Manteve a panorâmica dela e tudo que foi resgatado. E hoje a família tem maior orgulho disso, assim. E aí, cada vez que eu ia lá, dizia assim, gente, mas olha que maravilha esse teto. E como é que foi aquela parede quando você passou a mão assim, opa, aqui tem alguma coisa, né? Foi muito engraçado. Descobriu porque uma cor diferente? Aí ele disse assim, eu sei que aqui parece nas fotos do projeto, aqui tem pintura mural, não sei o quê. Eu disse assim, Tem, Ângelo, vão ver. E tem assim, e aí a gente encontrou o mesmo cor de Bordeaux, o salão vermelho é a mesma cor do palácio. Aí, o que aconteceu? Tinha uma parte, que é no subsolo, que tinha se deslocando a parede. Estava caindo assim. Daí os meus colegas chegaram e disseram assim, olha, Márcia, isso aí não tem solução, isso aí vai cair. Eu disse, não vai cair. Aí eu disse assim, aí o Ângelo disse, então tá, amanhã eu trago minhas coisinhas, né, meus químicozinhos, a gente vai dar um jeito. Aí eu fui injetando os produtos e e é engraçado porque olhando ali, a gente vai com o tempo de trabalho, né, eu já tenho 25 anos de restauro, então eu já percebi que eles misturavam junto com a cal, o mesmo barro que estava no chão, ele ficava vermelho. E o fundo daquela pintura era um tom meio amarronzado, assim. Aí eu fui misturando aquilo e fui empurrando para dentro. E fui empurrando e botando o faceamento, que é um papel japonês. As técnicas e o Ângelo ali se emocionando e gravando tudo. Aí eu disse assim, Ângelo, eu preciso de 10 meses aqui. Tudo isso, Márcia, mas não sei o quê. Deixa quietinho, vai fazendo a restauração e eu volto. Não, mas muito tempo, não sei o quê. 10 meses, ela voltou exatamente para o local, porque ela secou, ele puxou de volta e hoje está perfeito. Hoje, então, tem um valor. A gente não sabe por que num subsolo, uma pintura tão especial. Ela não é um teste, ela continuava, mas só sobrou aquele pedaço. E ela tem elementos mais rebuscados e é diferente da casa de cima. Além disso, ela é uma pintura, um afresco a seco. Não é um afresco do Michelangelo, porque o Michelangelo... Então, é uma pintura italiana? Pintura italiana, de base italiana, de memória italiana, de herança italiana. Ô, Márcia, quanta coisa, né? A gente já não tem mais o Miramar, que é uma coisa muito triste, mas a última pergunta para encerrar, quero que você deixe um recado exatamente sobre isso. Muita gente quer que tudo fique moderno, né? Que deixe de lado as coisas velhas, antigas, mas tem muita importância para nós, né? Como fazer o povo brasileiro, em especial aqui o povo catarinense, dar valor à sua história, valorizando o patrimônio histórico que temos aqui? Olha, eu digo assim, só o patrimônio pode te emocionar. A memória afetiva é a única coisa que te faz feliz. Quando você olha para trás, eu digo, pega a sua foto da sua avó ou do vô que faleceu e você tem um relógio dele. Tu pega aquele relógio para lembrar dele, lembrar todos os momentos bons que tu teve e você vai colocar num armário, numa redoma e vai tratar aquilo como obra de arte. Por que antes não era? Antes ele era uma coisa velha, em geral é sempre na terceira geração que se dá o maior valor. Às vezes o pai, aí o filho, não, essas porcarias não quero, tão velha, não quero saber, dá tudo, joga tudo fora. Aí vem um neto
e diz assim, gente, encontrei uma moedinha que era do vô. Olha só, daquilo ele faz um talismã. Então, essa ligação à memória afetiva, essa ligação passado-presente, que nos conduz para um futuro, é isso que é a nossa lição. Todo mundo quer ser moderno. Modernos são os tempos, mas tudo bem. Quem que disse que aquela moedinha não era moderna naquela época? Que aquele relógio não era moderno naquela época? É saber entender o valor das coisas. E esses valores são preciosos. Quando tu fala do Miramar, por que a gente tem que perder as coisas para depois dar valor? Por que a gente tem que olhar para trás e hoje olhar só uma foto, quando na verdade você gostaria de estar lá, sentindo o vento bater no teu cabelo, no teu rosto e dizer assim, gente, que tarde de verão, que tarde gostosa, tomar uma cervejinha lá, alguma coisa. Essas emoções é que nos levam. É para isso que a gente vive na vida, é para a gente, esse patrimônio que nos faz preservar e restaurar, né, para não ficar só na saudade, é isso que é importante. Exatamente, então essa é a importância. Quando a gente fala, Bela, assim, de preserve, guarde, não é porque a gente quer atribuir só um valor, a gente quer fazer as pessoas dar valor para as pequenas coisas. Ô Márcia, muito obrigada, né? E saber que somos hoje tem todo um passado por trás, né? Por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade.